dá muitos filhos, amém? Em Lucas capítulo 7, versículo 36, a palavra do Senhor vai nos dizer assim nesta noite: Jesus na casa de Simão, um fariseu. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. Ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela enxugou com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume nele. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se esse homem fosse de fato profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu Simão: tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: dois homens tinham uma dívida. Um homem que costumava pedir emprestado. Um deles devia 500 moedas de prata e outros 500. Mas nenhum dos dois podia pagar o homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu o Senhor. Você está certo, respondeu Jesus. Então virou-se para a mulher e disse: Simão, você está vendo essa mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os meus pés. Ela lavou os meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. E você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés. Desde que entrei, você não pôs azeite perfumado em minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a vocês então que o grande amor que ela mostrou prova que os seus pecados já foram perdoados. Amém? Palavra da salvação nesta noite, pro meu, pro teu coração. Eu quero te dizer nesta noite que Jesus é aquele que é especialista em perdoar pecados. Não importa o tamanho do meu e do seu pecado, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele torna o nosso pecado mais branco do que a neve, se assim crermos naquele que é perdoador. Aqui a gente vê essa palavra, e essa palavra, fazendo menção dela, você vai ver que aqui relata uma história real, né? Não é a parábola, é um fato real que Jesus presenciou, estava presente ali. E você vai ver que aqui se encontra três pessoas diferentes: Jesus, o convidado, o fariseu que o convidou e a mulher pecadora. Eu quero te dizer nesta noite, o nome do qual te chamam por aí não importa. O importante é o nome do qual você pertence. Você pertence a quem nesta noite? Glória a Deus. Jesus Cristo. Aleluia. Aquele que veio buscar e salvar o que tinha se perdido. Então não importa do que as pessoas vão te chamar. Meu marido já foi chamado de endemoniado, já foi expulso de igreja, mas isso não importa, porque ele não chama para esse nome, não é esse nome que importa para ele, mas é o nome de qual? Aquele que chama, que é Jesus Cristo. Tiago fala: olha, não importa se é de Paulo, não importa se é de Apolo, não importa se é de Cefas, o que importa é o quê? Que todas as coisas são vossas, porque vocês são de quem? De Cristo. E Cristo é de Deus. Então essa palavra vai dizer que esse fariseu, ele chama Jesus para jantar. E Jesus é aquele que não faz acepção nenhuma de pessoas
Ele foi. Mas quando chegou nesta casa, Jesus ele não foi recebido da maneira devida, ou do que mandava a tradição dos fariseus ali, dos judeus da época. Sabemos que você vai lendo a palavra, toda vez que você convidava uma pessoa para a sua casa, a obrigação de separar os homens ricos, vamos dizer, porque naquele tempo quando a pessoa chamava alguém para jantar na casa, esse alguém era muito importante, tá? Não era qualquer pessoa que era chamada para ir jantar na casa de alguém. Por isso que esse fariseu chamou Jesus. Você acha que Jesus era qualquer um? Não, meu amado, a palavra do Senhor vai dizer que a fama de Jesus crescia. Cada dia que passava, a fama de Jesus crescia. E o fariseu era besta? Claro, a palavra do Senhor vai nos falar dos fariseus. Os fariseus eram conhecidos como hipócritas. O Senhor diz assim, olha, Jesus relata a história para eles lá, falando com eles. Ele diz, olha, Mateus 23 vai dizer assim, olha, os doutores da lei e os fariseus, eles se assentaram na cadeira de Moisés. Eles põem julgos ou cargas sobre os homens, por quais eles não se movem, ou eles nem movem o dedo para ajudar. Mas vocês, porém, façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque o que eles dizem é de mim que eles falam, né? Mas não façam o que eles fazem. Por quê? Porque a palavra do Senhor vai dizer que Jesus diz, olha, fariseus hipócritas, vocês coam um mosquito, mas engole um camelo. Por fora vocês carregam uma aparência de justiça, né? Os homens vestidos gostam dos primeiros lugares na sinagoga, gostam de serem vistos, notados, mas por dentro são sepulcros caindo. Chamaram Jesus e Jesus foi. E esse homem, pela palavra, era para ele receber Jesus. Primeiramente, ele tinha que separar ali dos seus servos ou com os servos para lavar os pés de Jesus. Claro que ele era um anfitrião, ele não ia se rebaixar tanto, porque eles eram orgulhosos. Mas era para ele separar alguém para ir lavar os pés de Jesus. Era para eles ungir Jesus. Era para eles oferecer a água para lavar os pés de Jesus. Aquilo que o fariseu não fez, aquela mulher naquele dia, ela soube. A fama de Jesus estava correndo e ela soube que ele estava jantando. O que ela fez? Ela pegou o vaso de alabastro dela, o vidro, o perfume dela, e chegou naquela casa. Ela não se importou com a multidão. Ela atravessou aquela multidão ali e ela chegou ali aos pés do Senhor. E ela começa a chorar. Ela começa a jogar o perfume dela aos pés de Jesus. Ela começa a enxugar os pés de Jesus com seus próprios cabelos. Eu te convido nesta noite a entregar o que há de melhor de você ou em você. Eu estou caçando o que ainda há de melhor de mim. Será que tem? Será que eu já encontrei? Será que ainda vou obter? Mas se você tem nessa noite, entrega o que há de melhor em você para o reino de Jesus. Joga aos pés dele. Olha, aquele perfume custava caro, como o povo pensou ali. Mas ela não se importou com o valor daquele perfume. Ela se importou, sabe com o quê? Com aquele que é o perfume suave. Aquele que exala o perfume, o bom perfume. A palavra do Senhor vai dizer que a gente tem que exalar o bom perfume de Cristo. Ela lança ali aquele perfume, ela começa a ungir o mestre. Aquele homem, ele não reconheceu Jesus. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor vai dizer que quando aquele homem vê esse ato que essa mulher está fazendo, em seu pensamento,
ele saberia quem é essa mulher que está tocando. Meu amado, o meu e o teu pecado não pode sujar aquele que limpa o pecado, que é Glória a Jesus. Deus. O meu e o teu pecado não pode contaminar aquele que é a cura, que é Jesus. Porque Jesus é aquele que tem o poder para curar a minha e a tua lepra. Jesus é aquele que tem o poder de nos limpar. Somos pecadores, todos os dias precisando da misericórdia de Deus, para não sermos consumidos no mesmo instante. Aleluia.
que em muitos países ainda não era bem vista. Naquele tempo, na religião deles lá, mulheres, acho que até hoje, mulheres não podem estar juntas com os homens. Mas você sabia que essa mulher ela não se importou? Ela foi rompendo ali as barreiras e ela se importou com quem ela queria se encontrar. Não era a multidão que estava ao redor dela, mas quem ela ia encontrar mais na frente, que era o Senhor e Salvador Jesus. Você está preocupada com a multidão que está te cercando? Ou você está preocupado com aquele que é o Salvador da tua alma? Não se preocupe com a multidão que te aponta. Não te preocupas com o nome que a multidão te chama. Te preocupas com aqueles que te chamou, que foi Jesus Cristo. A palavra do Senhor vai dizer: ó, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu quero, eu vos aliviarei. Diferente dos fariseus, eles colocavam as cargas no povo, mas jamais eles levantariam os dedos para poder ajudar a carregar. Por isso que muitas vezes tem gente na posição de fariseu. Ah, mas esse tem filho preferido, tem irmão preferido. Não, Deus ele não tem um filho predileto. O filho predileto de Deus é aquele que obedece a palavra dele. O filho predileto de Deus é aquele que teme ele. Não é termos medo de Deus, é ter obediência a ele, ter amor por ele. Nós não temos que ter medo de Jesus. Não devemos estar aos pés de Jesus porque temos medo de um inferno que vai queimar eternamente a minha e a tua alma. Não. Temos que nos entregar. Temos que nos jogar aos pés do Senhor, porque verdadeiramente, por quem Ele é. Ele é o Deus Todo-Poderoso, meu amado, que limpa o meu e o teu pecado. Não se importe com o que o povo está falando. Se importe com o que você está oferecendo para Deus. Não se preocupe no que ou com o que o irmão está dizendo que está oferecendo para Deus ou oferece a Deus. Se preocupe com aquilo que você tem que fazer para Deus. E aquilo que você vai fazer para Deus, por favor, faça com excelência. Porque Deus não gosta daquele que faz a obra dele relaxadamente. Deus não gosta daquele que faz as coisas de qualquer jeito. Podemos fazer de qualquer jeito para o homem, mas para Deus não, faça com excelência. E ela fez com aquilo que ela tinha de melhor, ela entregou a adoração, ela se humilhou, ela adorou Jesus. Esse fariseu, ele não reconheceu que ele também estava na mesma posição daquela mulher. Porque a palavra do Senhor vai dizer que o próprio Jesus conta uma história e diz: olha, eram 2 devedores. Ei, porque você deve menos e eu devo mais, você deixa de ser devedor? Não. Não deixamos de ser devedores porque você deve uma quantia, eu devo. Ambos somos devedores. Todos nós éramos devedores de quem? De Deus. Mas devia a quem? A Deus. Deus ele mandou o filho dele para pagar a minha e a tua dívida. Glória! Jesus Cristo, ele agora, ele é aquele que faz o quê? Quando uma pessoa vai tirar algo e ela não pode dar nada de garantia, piorar nada, vai ter que entrar quem? Vai ter que entrar aquela pessoa que vai ser tipo quem? Tipo um resgatador. Ou ele fica fiador, na verdade, né? Jesus Cristo é esse. Eu devia, você devia, nós devíamos. Jesus é o nosso fiador. Jesus é o nosso fiador. Só que agora Jesus ele não é o fiador do meu e do teu pecado. Ele é o fiador da nova aliança. Glória! Da nova e eterna aliança. Porque a aliança foi feita com o homem quebrou. Mas agora a aliança foi feita com Cristo. Oh, glória! Esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança e da eterna aliança, que será derramado por vós. Esse sangue foi derramado para mim e para você, por nós. Jesus é o nosso fiador Oh, glória! e o nosso resgatador. E eu te
Deus. Por quê? Porque Ele vos exaltará. Oh, glória. Ela entrou humilhada, mas ela saiu exaltada. E não pelo homem, mas pelo próprio Filho de Oh, Deus. glória. Os outros estavam falando, esse é pecador, se ele soubesse que ele. Mas Jesus estava ali. E Jesus falou, olha, eram 2 devedores. Quem é que merece mais perdão? Qual é? Foi aquele? Qual foi que merece ser mais perdoado? Eram os fariseus da época lá? Era o povo de Israel que Jesus veio para eles e eles não aceitaram? Não, era para aqueles que não conheciam Jesus, mas que pela fé recebeu a palavra do Senhor. Vai dizer, olha, todos que creem em Jesus, né, se tornaram ou receberam o direito de se tornarem filho de Deus. Oh, glória. Todos aquele que crê também recebe o direito de se tornarem filho de Deus. O fariseu ali era eles. Aquele povo gentil não prestava para eles. Eles eram queridinho de Deus, na mente dele, claro. E Jesus é aquele que vem quebrando corrente, que veio rasgando o véu da separação. Olha, quando o sacerdote entrava no Santo do Santo ali, para ir no Santo do Santo, o sacerdote ele tinha que colocar um véu sobre si. Jesus Cristo, quando morreu, a palavra do Senhor vai dizer que o véu foi rasgado de alto a baixo. Para dizer, olha, se cumpriu tanto no céu, se cumprirá na terra. O quê? A salvação de Deus enviada do céu para nós. O caminho ficou aberto para mim, para você passar. E sabe quem impede de entrar nesse caminho? É você mesmo. Somos nós. Jesus, ele perdoou esta mulher. Ela saiu dali perdoada. Porque a palavra do Senhor vai dizer, olha, mulher, você está perdoado os teus pecados. Por quê? Porque testes fé. Temos que ter fé para receber o Filho de Deus. Temos que ter fé para aceitar Jesus em nossa vida. Não é só convidar Jesus, entra Jesus e não está nem aí. Não. Jesus tem que ser adorado. Jesus tem que ser reconhecido. Jesus tem que ser exaltado. Jesus tem que tomar o primeiro lugar na minha e na sua Oh, vida. aleluia. Não deixe que as coisas fiquem acima de Jesus em sua vida. Os dias estão se findando, Jesus Cristo já está às portas, Ele já está voltando. Dedique um pouco do tempo que você tem a Deus. Claro que todo mundo aqui tem que trabalhar com os seus afazeres, mas não jogue acima de Deus. Não coloque acima da sua adoração. Não coloque acima do seu compromisso com Deus. Aleluia. O seu compromisso aqui na terra, meu amado, é com Jesus Cristo. E a palavra fala que Deus não tem compromisso comigo nem com você, mas com a palavra. Então nós temos que obedecer essa palavra. Quem vai te levar para o céu é Jesus Cristo. Quem vai te levar para o céu não é a multidão que estava dizendo é pecadora, não. Quem vai te levar é aquele que te perdoou. Aleluia. Precisamos tomar a posição dessa mulher e não a do fariseu que achava que era o maioral ali. Jesus estava na casa dele, eu já estava na casa dele mesmo, não estava nem aí. Não, tomamos a posição dessa mulher. Precisamos olhar para dentro de nós. Aleluia. Pedir, olha Jesus, evangeliza aqui, ó, essa parte de mim que desconhece a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia. Porque o fariseu ele desconhecia essa parte de Cristo. O fariseu não reconheceu Cristo. Muitas vezes queremos apenas mostrar que somos, mas não somos. Que nossa adoração esteja além da superficialidade, além das aparências. Não é para que o outro veja, mas para que ele receba. Aleluia. A palavra do Senhor em Crônica, 1 Crônica 7, 2 Crônica 7:14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se orar, se humilhar, essa mulher estava se humilhando. Essa mulher estava se lançando aos pés do Senhor. O perdão de Deus não vem, não é quando eu estou orando. Não vem, não é quando eu estou clamando. Não vem, não é quando eu estou louvando, eu estou pregando.
Jesus Cristo, em nome de si.